a história de vocês um pouquinho com a engenharia, com a tecnologia. E é isso. Podem começar. Na minha ordem tá aqui Ruby, Érica, Isis e depois Bia. Então, podem falar nessa ordem. Tá. Ruby é o meu apelido, meu nome é Juliana Macedo, eu tenho 24 anos e eu entrei na faculdade de Tecnologia e Design de Games na FMU. Então... Pode falar um pouco dos projetos que você já participou, do que você já fez dentro da universidade, Tá. do que você tem feito atualmente. Dentro da universidade, eu participei de vários projetos e um dos que eu mais gostei foi fazer um jogo de tabuleiro com o pessoal. Cada grupo, a gente fez em grupos e cada grupo foi selecionado para fazer um jogo de tabuleiro. O meu grupo fez um jogo baseado em reportagens e o nome do jogo era O Grande Furo e a proposta dele era você correr por São Paulo atrás de reportagens para fazer e o vencedor teria a melhor reportagem assim no final do jogo. Nossa. Você é paulista? Sou. Nossa. E atualmente eu estou trabalhando na área, já vai fazer mais de um ano. Eu trabalho como game tester e eu pretendo continuar na área. Eu ando procurando novas oportunidades, mas eu tô nesse segmento. E o motivo pelo qual eu escolhi essa área, na verdade, foram vários motivos. E eu queria entrar numa área onde eu pudesse fazer parte de alguma coisa que eu gosto. Basicamente, eu cresci com videogames e jogos de tabuleiro. E meus primos costumavam se reunir, jogos eram algo que aproximava a gente, né? Isso fez com que a gente criasse laços com histórias, jogos que a gente jogava juntos. E isso gerou muitos momentos felizes e eu senti que eu queria fazer parte disso na vida das pessoas. E é por isso que eu escolhi seguir essa indústria, né? E foi um pouco difícil a escolha para fazer esse curso, porque primeiro que era um curso muito novo no Brasil e segundo que não tinha muito conhecimento, a minha família ficava, mas será que isso vai dar mesmo futuro? Será que isso vai ser bom? Mas daí eu me decidi, tive um pulso firme e falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí meus pais me falaram, se é isso que você vai fazer, então vamos lá. E aí deu tudo certo. Nossa. Érica agora. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Érica Caires, eu tenho 25 anos. Entrei na área de mecânica, eu faço engenharia mecânica, então eu entrei na área de mecânica com 17 anos e não entrei em engenharia. Eu fiz o técnico primeiro, porque, como todo adolescente, eu não sabia o que é que eu queria fazer e eu estava muito na dúvida entre psicologia, engenharia química e mecânica. Aí tive, assim, primeiro contato com o machismo dentro da área antes de entrar na área, que foi um professor que me falou que era para escolher química, porque mecânica era coisa de homem. Só que eu não gostei do que fazia um engenheiro químico. Tipo, eu procurei e disse, pô, não quero fazer isso. Mecânica é mais legal. Desculpa as pessoas que gostam de química, mas eu amo mecânica. Então, eu fiz o técnico, passei lá primeiro, comecei, e um semestre depois eu entrei na UFBA e comecei a fazer a faculdade de engenharia, que, como todo mundo aqui sabe, é barril. Fazer as duas coisas juntas foi, assim, um desafio imenso, mas consegui terminar. Fiz um estágio em uma empresa muito boa como técnica, fui na Braskem e foi excelente, assim, tipo, quase não tinha mulher, mas os homens me acolheram de uma forma muito positiva, não foi uma coisa... Eu esperava, sinceramente, que ia ter machismo para todos os lados de maneira brusca e horrorosa. Mas não foi assim. Então foi uma surpresa muito boa e muito grata. Fica a dica, procurem empresas que se preocupem com isso, porque
existem empresas que o machismo é muito bruto e vai ser doloroso. Mas eu, graças a Deus, tive uma experiência positiva nesse sentido. Já fui presidente do I em 2017. Já fui presidente do I3E também no mesmo ano. Aí participei com a Isis da RSR, a gente se conhecia de lá, foi bem legal. Quem puder ir, quando acabar a quarentena, vá, é muito legal, são experiências que nada paga na sua vida, é muito divertido e é muito conhecimento, só vai, gente, é massa, sabe? E hoje em dia, eu tô no DAIM, tô aqui com a camisa do SEMEC, inclusive, que é um evento que a gente está fazendo anualmente, que vai sair aí de alguma forma esse ano, diferente do esperado, mas que é o Diretório Acadêmico de Engenharia Mecânica, não sei se vocês conhecem. E estou fazendo estágio também na DAO, que é outra empresa maravilhosa de inclusão, assim, tipo, o top na Bahia em inclusão, com certeza é a DAO. Então, se vocês estiverem procurando estágio, vão para lá. Acho que é isso, gente. Rapidinho, antes de falar. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para qualquer uma de nós, só colocar aqui no chat, né? Que eu vou estar lendo, tá? Pode ir. Oi, pessoal. Estão me escutando? Eu não sei. Beleza. Pronto. Eu sou Isis. Eu tenho 22 anos. Sou de Vitória da Conquista, então talvez vocês estão me vendo com uma blusa de frio aqui. É porque aqui hoje está bem pesado o friozinho. E eu, por ser daqui, né? Então minha história começa daqui. Então, como eu comecei? Quando eu fui para o ensino médio, tem o IFBA, aqui de Vitória da Conquista. E lá, quando eu passei para lá, tinha 4 cursos que eu poderia escolher. Então, tinha mecânica, eletrônica, meio ambiente e informática. E acabei escolhendo informática porque é uma coisa que eu vivia sempre, que eu tinha muito sempre. Então, eu jogava muito com meu irmão, eu ajudava o meu tio que tem um provedor de internet. Então, isso já fazia parte da minha vida, de certa forma. Então, eu falei, por que não, né? Informática tá em tudo hoje em dia, então fui para lá. E aí comecei o curso, então tinha várias matérias, tinha a parte de elétrica, um pouco de elétrica, um pouco de eletrônica, tinha programação, né? Então, eu gostava muito dessa parte, eu vi que eu gostava muito. E antes de entrar nesse curso, eu, desde pequenininha, pensava em ser médica veterinária, porque eu amava animais. E aí minha mãe fala, você vai ser médica veterinária, tudo bem. Eu cheguei no IFBA e eu amei toda a parte de eletrônica, elétrica e programação. E descobri que para poder ser médica veterinária você tem que fazer cortezinhos, mexer com sangue. E eu falei, não, realmente essa parte não é para mim. Então, eu fui para um lugar que realmente gostava. Então, são 4 anos aqui no IFBA, né? Que é integrado do ensino médio junto com o técnico. E o 4º ano é só técnico, né? E aí, no 3º ano, eu ainda estava pensando, né? Realmente eu quero ir para essa área. E aí, eu fiz um vestibular de uma universidade aqui da cidade. E aí, passei tanto em ciência da computação como em administração. Então, tipo, 2 cursos totalmente, assim, diferentes, né? Vamos dizer. E aí eu fiquei na dúvida. No 4º ano eu vou decidir realmente qual que eu vou fazer. E aí, no 4º ano, teve mais matérias técnicas e aí eu descobri, realmente, essa é a área que eu gosto mesmo, que faz eu brilhar os olhos. Aí fui para a UFBA de Salvador. E a partir daí, né, eu entrei no curso de Sistema de Informação, que acaba sendo uma junção de administração e ciência da computação, que é uma das áreas que eu gostava bastante. Então, foi algo muito legal para mim, juntar essas 2 áreas que eu gostava bastante. Infelizmente, não tem a parte de medicina veterinária, mas tudo bem. E eu, entrando na UFBA, né, meu primeiro contato assim, com parte de programação mesmo foi num grupo do I3E, inclusive que Érica, acho que era presidente na época e tudo mais, ou foi um ano depois, mas foi meu primeiro contato, assim, a gente fazia toda semana essa parte de programação, e aí eu vi que eu gostava mesmo do curso, então eu fiquei muito feliz por ter escolhido uma coisa que eu estava na dúvida, mas que eu gostei bastante. E aí depois eu acabei entrando na empresa Júnior, a InfoJúnior, que é a empresa Júnior de informática da UFBA, e quando eu entrei foi meio que uma confusão, né, porque tava todos os membros mais antigos saindo, e aí ficou eu e mais 3 pessoas, eu e mais 3 garotos. E nós nos tornamos os diretores dessa empresa e fomos recepcionando mais membros para essa empresa. Então, na época que eu fui diretora, em alguns momentos, né, às vezes, a gente tinha que conversar muito, muito, discutir muito, e algumas vezes eu senti um pouco, sempre eu senti assim, não estão me escutando muito bem, será que é porque eu não tenho um peso muito grande? Então, sempre
sempre que eu sentia assim, eu reclamava e os garotos falavam, não, tudo bem, Isa, desculpa, vou escutar você a partir de agora. Então, isso foi um momento de muito aprendizado, acho que tanto para mim quanto para eles, que eles deram um peso maior, aprenderam a como lidar. Então, eu senti muito feliz em trabalhar com eles, né? E eles foram bem positivos, assim como a Erika falou que na empresa que ela trabalhou. Então, isso foi bem legal. Eu saber que eu tenho um peso, eu consigo falar alguma coisa e as pessoas vão me escutar, vão levar em conta para poder tomar decisões. Aí, recentemente, saí da InfoJúnior, né? Deixei outras pessoas lá e fiquei muito feliz que mais mulheres tomaram cargos de posse lá, tomaram a frente da empresa. Então, hoje, a InfoJúnior tem uma presidente mulher e eu acho isso incrível. E também a InfoJúnior que organiza a Semana de Computação da UFBA. Então, quando eu passei a participar da coordenação do evento, tanto eu como a outra coordenadora, que era a Gabriele, ela se importou muito em trazer mulheres, porque a gente via que tinha muito poucas mulheres participando dos eventos. Era tipo, vamos trazer as melhores pessoas, e aí as melhores pessoas parecia que não se encaixava mulheres nisso, e a gente trouxe e mostrou que mulheres são melhores pessoas para poder também mostrar a parte de desenvolvimento, de software de teste e tudo mais. Então, a gente se preocupou muito com isso, e trouxemos mulheres de diversas partes do país, do sul, do norte, enfim. Então, eu fiquei muito feliz, eu saí realizada de poder estar trazendo mais mulheres para essa área e participando disso. Também participei de um festival, que é o Encontro de Mulheres aqui de Salvador não, porque eu não estou em Salvador, mas de Salvador, onde é mais focado em mulheres, homens também podem participar, mas mais focado porque muitas vezes acabam, principalmente na área de tecnologia, hoje em dia, vê muito que a parte de tecnologia, né, a parte de programação, desenvolvimento, foi criado por mulheres e hoje é visto como uma coisa para homens, nerds e tudo mais. Então, isso é o que a gente quer quebrar, né? Então, esses encontros, eu sempre participo de encontros de tecnologia para mulheres. Tem o Rails Girls, que é um evento mundial para mulheres também, para poder... Então, é algo focado para poder mostrar que a mulher também pode estar nesse meio, que é algo que deveria ser normal e eu espero que esteja melhorando. E, deixa eu ver, e agora, né, saí da InfoJúnior e estou fazendo iniciação científica em um laboratório de micrometeorologia, e por enquanto é isso, e gostaria de me formar esse ano, porém vamos ver aí mais pra frente, né? Mas é isso, por enquanto é só. Obrigada, pessoal. Massa. Só antes de Bia falar, fazer um parênteses aqui, né? Para quem está participando de todos esses dias da Team Week do I3E, né? Para vocês convidados, se vocês não sabem, né? Direito o que é uma semana justamente para a gente alavancar nossos voluntários, né? Para a gente fazer eles se desenvolverem, verem coisas diferentes, estudarem um pouco sobre coisas diferentes. E das 4 palestras que a gente vai ter nessa semana, né? Que a gente está tendo, apenas uma é ministrada por um homem. Então, isso aí não é por acaso, gente. É a influência aí do I dentro do I3E, né? E eu fico muito feliz, assim, por Isaac, né, que é nosso presidente, está participando do I. Isso é muito importante, né? E Tarcísio também, que está em todas as atividades do ramo, né? E se jogou aí dentro do I também para ajudar a gente. Olha, o Isaac mandando um oi. Tá, agora é a vez de Bia falar. Se apresente, conte um pouco sobre você. Bom, eu sou Bia, tenho 19 anos, sou daqui de Salvador. Meu contato assim com essa área de engenharia, ciências, matemática, tecnologia sempre esteve muito presente em mim, porque meu pai é engenheiro mecânico, então eu sempre via ele fazendo projetos e aquilo sempre me interessou muito. Mas até dele, ele já veio me dizer algumas vezes que o meio era muito masculino, que era para eu ter cuidado quando eu fosse decidir. Não me, vamos dizer assim, me reprimindo, mas meio que cuidado realmente de pai. Coincidentemente, como Érica, as minhas 3 opções de profissão foi engenharia mecânica, engenharia química e psicologia. Sempre que eu falei de psicologia, nunca foi um problema, mas quando eu falava de engenharia, sempre tinha um quezinho. Você tem certeza? É engenharia. Aí chegou naquelas palestras de ensino médio, que você é apresentado, né, a vários profissionais, e eu assisti a das 3 profissões, e eu tive certeza que era engenharia.
sendo mecânica ou química. Atualmente eu faço BI, Ciência e Tecnologia, estou no 3º semestre. Até então, acho que eu vou fazer Engenharia Química, é algo realmente que eu gosto. E meu primeiro contato assim, com projetos na universidade foi voltados para mulheres, né? Foi no Onda Digital, que teve um grupo de programação somente para mulheres. E eu estava, acho que no primeiro ano ainda do médio, e eu vi aquele curso, falei, pô, interessante, vou tentar. Comecei até a fazer, só que por conta do horário não tinha como eu continuar. Mas foi um projeto que realmente eu falei, nossa, isso é incrível, porque a gente pensa que essa questão de, vamos botar só para mulher, talvez seja uma besteira, mas você tá valorizando a mulher naquela área é muito importante. E foi uma das coisas realmente que também me fez falar assim, eu vou entrar nesse mundo que realmente é muito masculino, é muito machista, mas é o que eu quero. E foi uma das coisas que também me fez a buscar o I, né? O I foi Tarcísio que me apresentou. E aí ele falou para eu falar com Moira, eu fui falar com Moira. O projeto realmente é um projeto incrível. E eu quero permanecer para poder colaborar muito com o Rami nessa questão de mostrar a valorização das mulheres dentro desse meio. Ai, gente, é muito legal. Tá, agora eu vou começar a roda de perguntas, né? De perguntas mesmo. E a primeira seria, eu queria saber de vocês, o que é que vocês tinham de imagem da universidade, né? Antes de vocês entrarem e depois de vocês entrarem. A Erika já tá dando risada aí, já sei que vem bomba por aí. Mas eu queria saber o que é que vocês achavam que era o meio universitário, tanto no ponto de vista sem falar da questão de mulheres na engenharia, quanto do ponto de vista de ser uma mulher na engenharia. Quero saber quais eram as expectativas que vocês tinham antes e o que é que foi, né, realmente. O que é que tem sido. Pode começar na mesma ordem. E é isso. Antes de entrar na universidade, eu achava que ia ser... Eu sabia que não ia ter muitas mulheres no meio, assim, porque as poucas meninas que eu conhecia, elas não se interessavam por jogos ou por estúdio lúdico nessa área. Então, para mim, não foi uma surpresa muito grande quando eu entrei na universidade e vi aquele montão de meninos e umas 7 meninas, assim, gato pingado na sala de aula. Mas foi uma experiência muito boa, porque foi um abraço muito grande que eu tive dos meninos, dos professores, e foi uma experiência realmente muito boa. Eu não tive que enfrentar muitas dificuldades entre eles, e muitos achavam legal em ter uma opinião feminina para discutir sobre projetos, e era um tema que também era muito retratado durante as aulas, sobre protagonistas femininas fortes, a importância de termos protagonistas nas mídias de jogos, por exemplo. Então, para mim, isso foi muito bom e muito importante para poder passar isso adiante também. Legal, Acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho então. Adolescência, você acha que depois você só vai estudar o que você quer, que vai ser super legal? Poxa, matemática, eu sou boa em matemática. E nossa, eu vou bracar em tudo. E você chega na universidade, não é bem assim. Não é tão lindo, não é tão flores. E, tipo, como eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, com 17 anos, 18, foi muito puxado, né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje em dia, eu não estava preparada para fazer isso, foi uma coisa muito, tipo, tá aqui, eu quero fazer isso, vou fazer, mesmo com todas as dificuldades. Então, por ser mulher, não foi tão difícil quanto me fizeram acreditar. Tipo, claro, tem uma hora ou outra que você ouve uma besteira, claro que no começo a gente, inclusive, normaliza o que é o machismo, a gente não percebe, e aos poucos, quando você vai começando a pesquisar e estudar e entender, você fala, poxa,
mas aquilo que eu falava antes, nossa, que besteira que eu tava falando, não é pra falar aquilo. Aquilo também é machismo, e não vem só de fora, vem de dentro também, porque a gente está numa sociedade que é estruturalmente machista, então a gente tem que parar, estudar e ver, tipo, sei lá, uma coisa que eu falava muito quando no começo do curso era, mas eu tô vestida que nem um menininho, porque eu quase nunca vestia vestido na faculdade, porque ninguém mais tava de vestido, óbvio, tava todo mundo de calça. Ou outras coisas, já teve muito, assim, se for parar para contar tudo, leva horas, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava que fosse. E dá para passar. E tem apoio. Tem lugares como o I que dão apoio, tem outras mulheres dentro do curso que vão entender o que é ter um professor que vai te queixar, ou o que é ter um professor que vai achar que você não é boa o suficiente, E vai ter professores também que te apoiam. Hoje em dia, em mecânica, tem professores que são maravilhosos e que, tipo, meus amores, assim, sabe? A gente tem uma relação quase de amizade, e é muito legal. Professores e professoras, tem menos professora no curso, o que é meio chato, tipo, seria legal ter representatividade, e tanto que a primeira professora que eu tive aula, eu fiquei, finalmente foi sexto semestre, dentro de engenharia, né? Tinha as professoras de matemática, tinha Márcia, que é maravilhosa, incrível, perfeita, inclusive convidem para eventos, que ela é ótima. Mas, assim, foi isso. Dá para passar. Não é a maravilha que a gente acha quando tem 17 anos, mas também não é a pior coisa do universo. Tendo cuidado consigo mesma e contando com o apoio das outras pessoas é bem legal. E eu nunca pararia de falar em fazer engenharia porque é machista, sabe? É só uma experiência para se passar e mostrar para outras meninas que é possível e que é legal e que a gente tem capacidade de fazer. Acho que é isso. Pronto, acho que agora sou eu. Então, eu não tinha muito o que imaginar sobre o que era o meio acadêmico, né? Eu imaginava muito, tinha sempre aqueles filmes que eu ficava, será que é assim? Mas eu não tinha muito o que imaginar, mas uma coisa que eu percebi bastante é que quando eu saí do ensino fundamental para o médio, né, que eu fui para o IFBA era um lugar tão mais aberto, tão mais acolhedor, sabe, com muitas ideias diferentes, pessoas de diferentes cidades. Então, já foi uma mudança em mim. Então, eu já abri minha cabeça muito mais do que no ensino fundamental. Então, do ensino médio para a faculdade, né, para a universidade, foi, então, uma explosão mesmo da mente. Então, muito mais de pessoas diferentes, eu indo para uma nova cidade, então, foi ainda mais estourado para mim, porque eu me mudei da minha cidade, que eu nunca quase saía de casa para poder ir para outra cidade morar sozinha, então, teve muitas coisas que eu aprendi, tanto em questão de morar sozinha, quanto em questão de mudar de cidade, de ir para a universidade, né? E aí, eu realmente já imaginava que seriam poucas garotas no meu curso, porque na minha turma, né, tinha acho que 40, 45 pessoas do IFBA, que era informática, né? Então, provavelmente, era para as pessoas irem para essa parte, né? Tecnologia, computação. Só que dessas 40, 45 pessoas, 3 pessoas foi para a mesma área. E dessas 3 pessoas, só eu de garota, né? Fui para a mesma área. As outras, os outros meninos, os outros 2, né? Eram meninos. Enfim. E aí, quando eu cheguei no curso, por coincidência, eu entrei bem numa turma que tinha uma grande quantidade de mulheres em relação às outras turmas anteriores. Então, os professores falaram, poxa, tem várias garotas aqui. Então, mas mesmo assim, era bem menos, né? Então, acho que, como são várias aulas diferentes, acho que a aula que eu mais sentia, assim, era aulas que eram diferentes. Por exemplo, em cálculo, né? Aula de cálculo só tinha eu de garota, realmente, só tinha eu. Era uma turma enorme de, sei lá, quantas pessoas, e só eu de garota. E eu ficava lá no cantinho, assim, e a professora era mulher, então pelo menos isso, né? Pelo menos tinha a professora, e eu fiquei muito feliz. Ela era um amor mesmo. Mas mesmo assim, não sei, cálculo foi... eu era muito boa em matemática no ensino médio, eu me senti muito representada, como a Erika falou, era muito boa em matemática, e aí quando cheguei lá, cálculo, eu travei tanto que eu não sei se foi o ambiente ou se foi a matéria, mas foi realmente um travamento para mim. Depois outras matérias
relacionadas à matemática até que eu me soltei, mas cálculo foi, não sei se foi a primeira matéria, sei lá, ver esse novo mundo me travou, mas enfim, mas depois eu superei. Mas em outras coisas, tanto em relação a entrar na universidade, né, e ver esse outro mundo, como também mudar de cidade e ser um pouco mais liberdade, ter um pouco mais de liberdade, fez com que eu me soltasse um pouco mais, porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu consegui participar de muito mais eventos que eu não participava quando eu tinha no ensino médio, que era na minha cidade. Mesmo que tinha essa facilidade, eu não podia ir. Enfim, então teve essa liberdade que me juntou e eu abri muito mais a cabeça. Então, muitas das falas mesmo que eu tinha, né, algumas coisas, eu pude melhorar. Então, eu acho que eu estou me desconstruindo um pouco a cada dia. Então, eu mesmo já tive muitas falas que hoje eu penso, poxa, eu deveria pensar um pouco melhor. E às vezes eu me surpreendo, né? Às vezes, com alguma coisa que alguém fala na universidade, fala, ih, sei lá o que, sei lá o que. E aí a pessoa fala, mas isso é um pouco machista. E aí eu penso, poxa, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Então, acho que abri muita cabeça e essa mudança me permitiu fazer isso. Então é bem legal mesmo. Eu não sei lá, entrar na universidade para mim foi meio estranho. Acho que eu fui uma pessoa diferente de todo mundo. Quando eu vi minha nota do Enem, meu medo, na verdade, foi entrar na universidade. Porque eu sabia que ia ser um mundo muito diferente e eu não sabia se eu estava preparada para aquilo. Então, meu medo era entrar. E quando eu entrei, eu fiquei realmente totalmente perdida. Acho que como todo mundo fica, mas eu realmente não sabia o que fazer. Mas o curso que eu entrei, que é o BI, né, me ajudou muito, porque a primeira semana de aula deles é uma semana preparatória com várias palestras, e aquilo foi me acalmando um pouco, porque eles mostraram, né, a realidade da universidade, como é que funciona tudo, e aquilo me deu realmente uma tranquilizada. Em relação a essa questão que vocês comentaram de entrar numa sala e ter maioria homem, eu só vim sentir, na verdade, isso no segundo semestre. Porque, como eu era de BI, no BI era bem dividido, tinha bastante mulher, então, para mim, estava tranquilo. Entrei e falei, poxa, tá de boa, tá todo mundo aqui, tá... não tem essa coisa, não tem essa cobrança, tipo, querendo ou não, de mostrar, né, que você é mulher e você merece aquele espaço. Aí, quando chegou no segundo semestre, que eu comecei realmente a pegar matérias de engenharia, que eu senti que numa sala, como você falou, com 30, 40 pessoas, no máximo tinham 5 mulheres. E aí eu parava, olhava, falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu esperava mais. Eu não tive esse baque, mas como vocês falaram, é ter que continuar, né? Não tem para onde correr, é uma passagem, é uma etapa e é continuar realmente. Então, minha experiência eu estou no terceiro semestre, então, tipo, não tenho muito o que falar, né? Eu ainda estou conhecendo esse meio, mas a minha primeira impressão e a minha segunda, vamos dizer assim, a primeira de entrar e a primeira de ver o mundo da engenharia foram essas. Massa. Uma coisa que eu senti muito também quando eu entrei na universidade foi que na turma de 60 pessoas de engenharia elétrica tinha 2 mulheres. E eu fiquei meio chocada, né? Porque isso pra mim era estranho. Eu não tinha essa imagem, né? Antes de engenharia elétrica ser algo restrito, ou de engenharia mesmo ser algo restrito, por questão de criação. Agora eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que a universidade, né, deveria fazer, quais atitudes vocês acham que a universidade deveria tomar para abordar esse assunto, né? Porque a gente sabe que partindo da gente é importante também. Mas eu acho que as pessoas que estão ali representando, né, diretores, professores, deviam ter atitudes também para fazer as mulheres se sentirem inseridas dentro do contexto, né? Dentro da escola, dentro da aula, dentro das atividades em si, mas também eles têm que procurar apoiar projetos, né?
Então, eu acho que queria saber de que formas vocês acham que esses representantes, esses professores, tutores, podem fazer isso por nós. Porque é uma coisa que eu não vejo tanto. Eu vejo mais algo por parte das estudantes do que dos professores e diretores, né? Aí, se vocês puderem responder também na mesma ordem. Tá, vamos lá. É, eu acredito que as universidades elas deveriam estimular mais a participação, bastante assim em geral das pessoas em novos projetos. É importante estimular o público feminino que a gente tem, só que eu sinto que o corpo docente às vezes ele tem uma carência muito grande de iniciativa para propor projetos, né? E eu sei que muitas mulheres elas enfrentam barreiras sociais no momento da escolha de uma área e talvez o que falte mesmo seria o incentivo do por que a gente deveria fazer esse projeto, o que eu posso fazer com esse conhecimento, o que isso vai desenvolver na minha vida. Eu acho que deveria ter um incentivo melhor num sentido de trazer relevância e importante para aquilo que a gente pode fazer na área, porque muitas pessoas acabam não escolhendo certas áreas porque elas desconhecem aquilo. E então eu acho que os corpos docentes podiam fazer mais alguma divulgação, podiam falar mais sobre isso, até incentivar mesmo o público feminino a ver de uma forma diferente. Eu falei para vocês, né, que quando eu entrei na minha universidade eu fui abraçada pelo pessoal, não tive problemas, mas o meu maior desafio mesmo foi quando o meu curso acabou e eu tive que entrar no mercado. É um mercado que ele é predominado pelo gênero masculino e também é um mercado novo e escasso no Brasil. Eu conversei com o gerente e a gente conversou sobre esse assunto e ele me falou que a cada 20 currículos que ele recebia, apenas um era um currículo de uma mulher. Então, nisso você já consegue ver uma diferença gritante, assim, de mulheres formadas que estão em busca de emprego na área, e isso, para mim, foi muito chocante depois que eu terminei a faculdade, e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz em saber que a empresa na qual eu trabalhava via esses currículos que chegava um currículo feminino, ele passava assim na frente para ler, para dar uma olhada, para tentar equilibrar o ambiente de trabalho, para não ficar tão chocante assim, sabe? Isso também é muito importante. Então, você perguntou o que é que eu acho que os diretores, professores podem fazer. Eu não acho que eles tenham que lidar tanto com o externo, mas com o interno. Além de pouca entrada de mulher em engenharia, tem muita saída. E aí é que entram os professores, aí é que entra a diretoria, com um trabalho de tentar diminuir o machismo lá dentro. E é muito difícil, não sei exatamente como seria feito, porque ainda tem muitos professores com uma certa idade avançada, principalmente na UFBA, e que não aceitam e que fazem piadinha e que geram situações desconfortáveis. Então, o que os professores que não são assim poderiam fazer, talvez tentar conseguir algum treinamento, fazer não sei, um tipo de conversa entre eles, porque talvez se vier dos alunos não seja tão aceito e seja tipo, essa geração que está aí querendo mudar as coisas. Eu acho que tem que ter mais ação para as alunas que já estão dentro. E a gente, quanto aluno, realmente fazer ação externa de mostrar às meninas que é possível, de mostrar às crianças que tem mulher em engenharia e que pode ter mulher em engenharia. Acho que é isso.
É, assim, algumas das iniciativas de grupos, assim, por exemplo, o Onda Digital, que Beatriz comentou, né? Tem professoras que trazem esses grupos para poder incentivar, né? Tanto em ensino médio, para poder mostrar para garotas que elas podem entrar na área de programação, como também chamar essas próprias garotas que já estão na faculdade para poder entrar, se informar, saber que mulheres naquele meio que não são só garotos. Mas mesmo assim, né, eu também me sinto muito representada quando a Erika falou que deveria se preocupar com as garotas que estão já no curso, porque, por exemplo, eu entrei, né, em sistema de informação em uma turma que tinha bastante garotas, e hoje, da turma que entrou comigo, não tem nenhuma garota além de mim. Não permaneceu no curso, né? Então, todas essas foram para outro curso, ou acabaram desistindo, ou se mudaram. E eu realmente não sei porquê, eu não sei se... eu realmente não sei, entendeu? Eu fico assim me perguntando, poxa, por que só sobrou eu? O que eu poderia ter feito, né? O que os professores poderiam ter feito? E em sistema de formação ainda menos pior do que eu sinto que deve ser em ciência da computação. Porque em ciência da computação é muito mais homens do que em sistema de formação, que é um curso do mesmo departamento, né? Então, quando eu peguei matérias de ciência, que era para a grade de ciência da computação, eu senti muito mais excluída ali, né? Então, já tinha um grupo de homens muito mais forte, a conversa entre o professor e aluno é uma coisa mais fácil do que eu chegar. Então, eu me senti muito excluída. Então, deveria ter isso, né? Tipo, tem as professoras que são do departamento, eu me sinto representada quando elas estão dando aula, eu me sinto, sabe, parte de um meio. Agora, quando tem os cursos do departamento, do mesmo departamento, só que ciência da computação, você já vê que é predominantemente masculino e que não tem essa mudança, sabe, essa cabeça. Às vezes os professores mesmo não pensam nas garotas que estão ali. Então, eu peguei uma disciplina que era da grade de ciência da computação, que realmente só tinha 2 ou 3 garotas, e eu acredito que, assim como eu, as outras garotas se sentiam excluídas, porque dava para perceber pelo local que elas sentavam na sala, sabe? Tipo, a gente tentava se sentar próximo e mais perto, porque se a gente sentasse lá no fundo, a gente não teria voz. Então, acho que parte do professor também perceber que, às vezes, as meninas que estão na sala, né, que são poucas, às vezes fica até com vergonha. Eu me sentia com vergonha de falar, de tirar uma dúvida. Eu tinha muita vergonha, porque assim, né? Vamos pensar que em uma turma majoritariamente de garotos, às vezes eu me sentia que se eu fosse fazer uma pergunta, provavelmente falaria, talvez ela realmente não deveria estar aqui, ou ela não sabe. Eu me sentia assim, sabe, meio pressionada. Eu realmente tinha dúvidas e eu não tirava essas dúvidas. Então, acho que às vezes os professores têm que pensar também, né? Bora dar um pouco de voz para essas garotas que estão na sala. Então, acho que realmente seria essa parte de prestar um pouco mais atenção nas garotas do curso, que estão ali em um meio não tão predominante nem delas, né, que se torne fácil para elas falarem. Então, acho que isso já é o mínimo que poderia já ser começado a fazer. Eu sinto muita falta de divulgação dos projetos que a universidade já tem. Então, quando eu entrei, os únicos projetos que eu ouvi que tinham mulheres foram pessoas que já tinham participado e vieram me passar. Então, eu não, tipo, tem aqueles muraizinhos de formativos e nunca via projetos que eram exclusivos ou que, tipo, chamassem a atenção das mulheres, entendeu? Eram palestras, cursos, de forma geral, não tinha nenhuma atenção voltada a gente. E é necessário ter isso, a gente ter essa atenção. Como falou, a invasão das mulheres nos cursos é grande. Então, eu sinto falta dessa divulgação realmente. Até questão de extensão também, que a universidade fala muito disso, né? De ensino, pesquisa e extensão. Que tenha algo que também seja feito para quem está fora, para quem veja com que ela pode entrar e ela vai ter lugar e ela vai ter apoio lá dentro. Se eu não tivesse visto, por exemplo, esse Onda Digital, na época eu estava no ensino médio, talvez eu ainda ficasse na dúvida de entrar. Mas aquilo foi um incentivo para eu falar, não, lá dentro tem apoio, lá dentro eu posso buscar um grupo que também vai me ajudar a crescer. Então, realmente, acho que a palavra é divulgação. Chegar à universidade, ver que tem projetos, mesmo que estejam pequenos ainda. Acho que até os pequenos é o que vale realmente
divulgar para crescer junto com as pessoas que vão entrando. Massa. Concordo com tudo que vocês disseram. E para encerrar, né? Antes de a gente abrir para perguntas aí, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma mensagem para passar para meninas que estão aqui agora, que já estão na área, ou que ainda querem ingressar, que provavelmente vão ver esse vídeo aí no YouTube. Se vocês têm alguma mensagem para mandar para elas, para deixar aí o recado registrado. Eu queria dizer assim, você viu que aquilo ali é o que você quer? Vai, tenha coragem, porque o momento que você está lá, que você está estudando, que você está vendo que aquilo ali é uma coisa que você gosta, vai até o final, vale a pena. Não se intimide. É esse conselho que eu quero dar. É mais ou menos isso mesmo, tipo, não tem muita firula para falar, né? Só vai. Pô, você gosta, você curte o curso, você descobriu que tudo bem, você está com 17 anos e não sabe se é exatamente isso que você quer. Procura alguém, procura uma menina, vem aqui no I, procura pessoas que te deem apoio, não vai para o caminho mais difícil, vai para onde alguém já passou, tipo, tenho certeza que Moira já passou por muita coisa, eu já passei, Izzy já passou, Bia tá passando agora e Ruby já passou também, então a gente pode dar dica, a gente sempre vai ter uma menina perdida pela faculdade que já passou por várias coisas e que pode te ajudar, e que vai querer te ajudar, porque acho que ninguém, depois de passar por tudo que a gente passou, vai querer deixar outra pessoa passar assim, sem ter um apoio, sem ter alguém para dar uma mão. A gente tá aqui, sabe? Então, vem que vai ter gente que apoie, que vai dar para ir junto. Eu também digo mesmo, eu entrei, né, como vi só garotos, mas eu achei garotas que estavam lá para me apoiar e tem grupos de mulheres, então eu achei grupo de mulheres no Telegram, achei grupo de mulheres no Facebook, em todo lugar. E elas me apoiam muito, né? Então, existem esses grupos, então só vai que, mesmo que você se sentir excluído, em algum momento você vai achar ali alguém que vai te apoiar. Então, achei uma empresa também que me apoiava. Então, por mais que no começo seja um pouco difícil de se adaptar, vai dar bom. Depois você vai conseguir e vai ser se é uma coisa que você tem interesse, né? Alguma coisa que você te faz feliz, te faz brilhar os olhos, só vai que em algum momento ali você vai achar aquele grupo ali que vai te apoiar e te mandar mais pra frente ainda. Então é isso. É como as meninas falaram mesmo, é persistir. É difícil, todo mundo sabe que a vida tem altos e baixos, e para nós mulheres, às vezes, acontece mais, mas é permanecer e acreditar que você vai conseguir. Legal. Agora a gente tem uma pergunta aqui no chat de Gabriel. Ele está perguntando: vocês já se sentiram prejudicadas ou menosprezadas por algum homem no trabalho de vocês? E aí eu peço que vocês sigam a mesma ordem para responder essa pergunta. Eu uma vez que foi muito marcante para mim, que eu fiquei responsável, não que eu fosse responsável, mas sentou um colega de trabalho mais novo que eu do meu lado e meio que a gente sempre se ajudou no trabalho, explicou as coisas para levar em frente o que a gente estava fazendo. E eu sentia que ele não me ouvia. Eu falava 1, 2, 3 vezes com ele, parecia que, tipo, era como o que eu falasse para ele não tivesse impacto nenhum ou não fosse verdade, ele estava sempre desconfiado. E eu senti isso muito forte comigo, e quando eu percebi, assim, que ele ouvia os meninos falando com ele, a mesma coisa, às vezes até, eu ficava, meu, não é possível, por que esse cara não me escuta? E a gente acaba percebendo, sabe, que a pessoa tem um pouquinho de preconceito, até hoje eu não sei se é porque eu sou realmente mulher mesmo, ou se é porque alguma coisa do tipo, mas eu senti que um pouco de dificuldade ali na comunicação com o membro do trabalho, isso foi bem marcante para mim. Olha, como estagiária, não, mas conheço história de meninas que já sofreram bastante, de gente, tipo, perguntando 3 vezes se ela sabia e, tipo, tentando
e aí, você sabe mesmo, é isso mesmo, não sei o quê, mas eu ainda não passei por isso, graças a Deus. Tive sempre times muito bons, apoiando muito, mas na faculdade já, dentro de tudo que eu já participei, né, foram várias coisas dentro da faculdade, no sentido de, por exemplo, eu estar falando alguma coisa e a pessoa me cortar no meio da frase, ou fazer o que Ruby acabou de dizer, né, eu falei, veio um homem e falou a mesma coisa, todo mundo concordou, e eu ficava tipo, mas eu acabei de falar isso. Por que ele precisou repetir o mesmo que eu falei para vocês entenderem? Eu falei com as mesmas palavras quase, sabe? Então essas coisinhas vão puxando e você vai ficando meio assim, tipo, gente, olha só, tô falando a mesma coisa aqui, não sou menos que ninguém. Então vamos lá, vamos aprender, vamos, né? Vamos transcender isso aí. Na faculdade a gente ainda consegue dar umas puxadas, porque é colega, a gente está no mesmo nível, no trabalho nem tanto. Mas a depender, é o que eu falei, a depender do lugar que você escolhe para trabalhar e que você consegue, porque não é assim, escolhi, foi para lá, tem que ter vaga. Então, procurem sempre estar fazendo o melhor para conseguir uma vaga num lugar legal, que tenha oportunidades legais, para passar menos por isso, mas você nunca vai deixar de passar. Eu também, né, participei de ambientes bem positivos até, porque eu já escutei muito, minhas colegas já falaram muito sobre coisas que já aconteceram, mas comigo mesmo foi sempre, eu acredito em doses pequenas, então foi sempre em dosinhas pequenas que eu ficava depois pensando, né, mas nada tão, tudo sempre bem camuflado, né, nada tão à vista assim, mas sempre coisinhas pequenas que eu fico, depois eu vou falar com você, mas é isso, mas realmente já escutei coisas bem tristes sobre essa parte, né, de não dar valor à voz, não dar voz, não escutar, de achar que não é capaz, então, mas é isso. Eu tô tendo meu primeiro contato com o trabalho agora, durante a quarentena. É totalmente fora da minha área. Eu fui convidada para numa ideia de uma startup, e aí eu aceitei, tô tentando construir. E a ideia veio de um homem. Ele também não tem muita noção do contexto, não é da área dele, ele é de engenharia. Só que eu estudo muito sempre que eu entro em alguma coisa. Então, eu fui atrás de conhecer esse mundo. Eu estou estudando marketing loucamente, estou vendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ver. E chega na reunião e eu sinto que eu falo algumas coisas que ele chega e dá aquela pausa. Será? Aí eu falo, velho, eu vi isso aqui não sei aonde, tipo, eu estudei realmente, eu vou e repito o que eu acabei de falar. E aí ele fica falando, vou pensar. E aí tem essa questão, ele vem na outra reunião, fala algo que eu falei antes e para ele tá bom, como se eu não tivesse falado aquilo. E aí eu vou e boto, geralmente, eu comentei isso na semana passada, eu falei isso anteriormente. A gente precisa você precisa me ouvir também. Então, tô tendo meu primeiro contato com o emprego, fora da minha área, mas já tá sendo bem complicado. Eu imagino. Bom, não temos mais perguntas no chat, então eu queria agradecer a vocês. Ah, não, na verdade chegou mais uma. Quais iniciativas vocês acham que poderiam ser tomadas para diminuir ou acabar com esse preconceito entre homens e mulheres na engenharia? Podem usar a mesma ordem aí para engenharia e ciências exatas, creio que em geral, né? Essa você me pegou, hein? Olha, é um pouco difícil pensar numa medida para acabar com o preconceito entre homens e mulheres, mesmo porque existe um peso dentro da sociedade que alguns homens eles já são criados por homens que já têm uma cabeça mais fechada, têm um pouco de preconceito. Então, uma coisa que eu vejo acontecer é a pessoa tem uma cabeça um pouco fechada, a mulher fala, ele não quer ouvir, porque ele quer dar a opinião dele e não quer ouvir a mulher. Isso a gente já conseguiu perceber algumas vezes assim, e parece que é uma coisa que está incrustada assim em parte da sociedade. E é uma coisa que a gente tem que
falar, não, me escuta, você não tá me ouvindo, igual as meninas falaram. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir, com o tempo, lutando e brigando por isso. A vitória das mulheres infelizmente, vem sendo muito recente. Até o direito do voto é uma conquista que, assim, se você parar para ver, é uma coisa muito recente. Então, eu acredito que isso é uma questão de tempo. As pessoas elas vão demorar um pouco para começar a associar que sim, nós temos a mesma força, nós conseguimos estudar e trabalhar como um homem. E o importante é não apoiar esse tipo de comportamento preconceituoso. Você tem uma empresa ou uma sala de aula onde o professor não dá bola para comportamentos que são preconceituosos ou diminuem a mulher de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante e isso é uma medida que deve ser tomada. Eu vou no mesmo caminho do que você falou, assim, eu acho que é uma questão de tempo, mas a gente pode diminuir esse tempo com ações. O I é uma ação que a gente usa para diminuir esse tempo. Uma coisa que eu falo sempre e que é bem capaz que eu chore no meio do caminho porque me marcou de forma muito profunda, das atividades do I, a gente foi para uma escola de crianças de 6ª, 7ª série, em 2 atividades. 2. A gente levou as maletas, eu não sei se vocês conhecem, tem a maleta do EDS, eu falei a Sigofé? Pronto. Isso, EDS. As maletas do EDS, e a gente fazia também umas atividades de montar carta, de fazer algumas experiências, assim, para eles cuidarem. Em 2 dessas, uma das meninas virou para a gente e fez, nossa, eu quero fazer isso, eu não sabia que mulheres podiam fazer engenharia. Pô, cara, é uma menina que já está na 7ª série, sabe? Ela já está na beira de entrar no ensino médio e ela nem tinha noção de que podia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir para essas escolas, a gente pode mostrar que tem apoio. Enquanto mulher, a gente pode mostrar representatividade. Enquanto homem, vocês podem apoiar. E, tipo, tá vendo o seu amiguinho fazendo uma piada besta, vai lá e fala, quê? Não entendi, você pode repetir, por favor? Porque você não precisa chegar e bater. As pessoas normalmente não entendem quando você bate direto na cara delas. Mas se você pede para elas explicarem e deixa que elas entendam o quanto foi machista, o quanto tá errado, normalmente funciona. Claro que vai ter casos que a pessoa vai continuar dizendo e vai... É a vida, acontece. Mas enquanto homem, vocês podem dar esses toques, e enquanto mulher, representatividade é super importante e sempre vai ser fundamental em diminuir esse tempo, que vai ser longo ainda, infelizmente. Não sei se tem muito o que eu falar, né? As meninas já falaram bastante sobre... E é isso, né? Apoiar, desapoiar essas falas inapropriadas, essas falas machistas, e apoiar esses grupos, né? E participar, representar, e se fazer presente, né? Então, não se intimidar, tentar não se intimidar, né? Porque realmente é difícil, mas tentar não se intimidar com essas ações e sempre debater com essas pessoas. Então, acho que o debate vai ajudar bastante. Então, quando eu entrei na universidade, eu mesma me transformei muito, como eu já falei, porque eu entrava em grupos de conversa, em aulas e em disciplinas que eu nunca tinha tido antes. Então, eu melhorei bastante. Então, acho que outras pessoas também melhoraram. Então, acho que o debate também é bem incrível, né? De você estar participando de aulas. Uma das aulas que eu tinha era computador, ética e sociedade. Então, tinha muitos debates a partir disso, né? E sempre que eu vejo um evento de mulher ou que eu vejo algum trabalho de uma mulher, eu sempre estou indicando para poder criar esse espaço para ela, entendeu? Então, e para mim também, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que em qualquer luta, qualquer disputa de espaço, acho que métodos educacionais é o principal meio, né? Educação, e de forma que mostre a conscientização das pessoas é a melhor forma. Então, como o Isis falou, abrir debates muitas vezes é importante, digo, para a comunidade toda, né?
Porque a pessoa não pode se tocar em certo momento, mas se aquilo for repetindo aos poucos, ela vai entender. Então, criar espaços realmente onde se discute, onde realmente, onde estão as mulheres na engenharia, e até o posicionamento dos homens, né? Que os homens, querendo ou não, atualmente tem um espaço maior, então se esses também se juntarem e forem contra aqueles que têm um posicionamento mais fechado, talvez eles escutem de outros homens também que aquilo está errado, que aquilo deve ser mudado. Então, é isso mesmo. Nossa. Chegou uma pergunta aqui do Sérgio, direto para a Ruby. E a pergunta é: a gente sempre vê problemas com sexualização na indústria dos jogos, e o meio gamer em geral é machista e nega que isso exista sempre. Você percebe alguma movimentação na indústria de games nacional ou na própria empresa que você trabalha para tentar combater isso? Nacionalmente, a gente tem uma pegada bastante forte. Eu acho que muito vem da relação, eu acho que das próprias faculdades, daquilo que eu te falei, já incentivava o protagonismo de personagens femininas fortes. Então, muitos jogos indie brasileiros, eles tratam uma personagem feminina como uma protagonista forte. Nós temos um jogo que ganhou o indie que também tem a mão de um brasileiro, né? Eu não vou lembrar o nome dele por hora, mas eu já falo ele para você. Que é a história de uma menina que ela passa por umas fases da depressão e ela vai escalando uma montanha. E aí, conforme ela vai escalando uma montanha, ela vai passando pelas fases da depressão até ela conseguir superar essa depressão. É um jogo muito bom, eu recomendo ele e eu já mando o nomezinho dele para vocês. Mas eu vejo sim a movimentação da indústria para isso. Existe bastante sexualização ainda, e é uma coisa que eu acho que vai continuar existindo, infelizmente, porque é uma coisa que vende, é uma coisa que dá dinheiro para a indústria, e infelizmente, como a gente sabe, né, o que dá dinheiro acaba sempre voltando. Mas eu vejo que hoje em dia as coisas vêm melhorando, assim, o que eu acho bem legal. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que, especialmente em jogos onde a gente tem um cavaleiro de armadura, aquela armadura completa. Antigamente você via a mulher, era o quê? Era um sutiã de ferro ali, a armadura dela e acabou. Hoje em dia a gente já vê uma mudança mais nisso, as mulheres já têm umas roupas mais completas, não é um apelo muito grande como era há alguns anos atrás. Ainda existe, mas é bem menor. Massa. Agora uma pergunta para todo mundo aqui, de novo, do Gabriel. Ele tá perguntando. Se você tivesse o direito de voltar ao passado, qual seria a época e o que você mudaria para se tornar uma mulher melhor do que é hoje? A Ruby pode começar também na mesma ordenzinha que tinha antes. Essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta é bem difícil. Voltar no passado. No passado? Como? É na nossa vida no passado? Sim. Eu acho que essa daí é boa pergunta para perguntar dele. Eu não sei se é na nossa vida. Sim. Mas eu acho que sim, né? Porque é para se tornar uma mulher melhor. Então, acho que é para nós mesmas. Eu acho que eu falaria para mim não ter medo. Porque muitas vezes a gente tem sempre aquilo que os pais falam: ai, você não pode fazer isso porque você é mulher, ai, toma cuidado com isso porque você é mulher. E assim, muitas vezes eu tinha medo de fazer algumas coisas ou até falar algumas coisas com colegas homens, porque eu falei: nossa, eu tô falando isso, ele vai achar que eu tô falando besteira, não vai me ouvir. E eu acho que tirar um pouco desse medo talvez fosse bom, porque aí eu me sentiria com mais liberdade para poder me expressar e poder conversar com as pessoas, assim. Eu acho que pessoal meu seria isso.
que eu falaria, ou eu faria, se eu voltasse no tempo, seria entrar na terapia antes. Sem gastação, tipo, terapia é super importante, velho. A gente tá o tempo todo recebendo bombardeado nas costas de várias direções, e às vezes isso pesa na saúde mental. E quando você está em engenharia, isso pesa bastante na saúde mental, porque é um curso que cobra muito, é um ambiente muito pesado em certas áreas. Então, eu entraria na terapia antes e ficaria, tipo, outra pessoa. Seria muito melhor ter entrado antes. Hoje em dia eu faço, mas por coisas pessoais, não foi exatamente por causa de engenharia. Só que é super importante para todo mundo, não só para mulher. Faço terapia, real. Cuidem da saúde mental de vocês de todas as formas possíveis. Eu acho que eu falaria para não me limitar. Muitas vezes eu acho que eu me limitei em pensei assim, acho que eu vou fazer só isso aqui, acho que aqui tá bom. E também acho que eu apresentaria as coisas que eu sei agora para mim antes, que eu teria mais tempo para poder participar. Quando você entra na universidade mesmo, você, às vezes, até você se adaptar e descobrir que tem tanta coisa para fazer, você já perdeu já passou metade do semestre, já passou metade do curso, e aí lá no meio do curso você descobre que tinha aquela coisa tão legal que você poderia ter feito desde o começo. Então, acho que eu ia falar isso para mim, não se limite, e olha isso aqui, tem isso aqui para você fazer, seria mais ou menos isso aí. Eu acho que eu falaria para eu falar mais. Acho que a questão é essa. Eu sou muito tímida, então eu me calei muitas vezes em momentos que eu acho que não era para eu ter me calado, que era para eu ter me posicionado em coisas que seguiram comigo há muito tempo, por muito tempo, e foram coisas que me trouxeram insegurança para decidir o que eu ia fazer, entrar nesse mundo. Então, eu acho que eu falaria, fala o que você está pensando, debata, veja o que ela vai te dizer para ver se aquilo que ela está falando realmente tem algum tipo de. Ela tem um argumento concreto em relação a isso, ou só está largando aquela informação para te atingir. Então, seria isso. Massa. O Gabriel também colocou aqui. O que vocês falariam para as meninas que vocês foram durante o tempo da escola? Mas eu acho que a outra pergunta já respondeu, né? Vocês querem falar alguma coisa diferente em relação a isso? Não? Acho que não. Certo. E tem outra pergunta agora do Ranieri. Vocês acham que o recrutamento de mais homens nas atividades do I exemplo, acho que pode ser um exemplo, né, de medida a longo prazo para o aumento da conscientização do papel das mulheres nas ciências exatas? Eu acho que é bom no sentido de que a Erika tinha falado dos homens se conscientizarem disso e passar isso para frente, sabe? Parar com as piadinhas sem graça ou com algum preconceito, conversar com os amigos. Isso é muito importante para a gente, porque essa batalha não é só nossa, é de todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma irmã que já passou por uma situação difícil e estamos todos na luta aí pelos direitos iguais e eu acredito que seria muito bom. Eu acho muito importante que os homens entrem no I, assim, muito. Com só um cuidado. O protagonismo não é de vocês. Só esse cuidado. Se coloquem no lugar de pessoas que estão para aprender. E ajudem a ensinar outros homens, mas sem tomar o protagonismo, sem tomar a fala de outras mulheres. Eu estava conversando com um amigo esses dias que estuda bastante, que estudou bastante porque ele foi líder em alguns projetos e queria saber como é que ele integrar as mulheres nos projetos de mecânica sem ser a coisa horrível que é normalmente, sabe? E ele estava falando como isso foi importante para o crescimento dele enquanto líder. Porque você não vai... Você está fazendo engenharia, você em algum momento vai ser líder de alguém. Assim, principalmente para mecânica e elétrica, que são
eu não sei como são as outras, não conheço o trabalho, mas, assim, normalmente você vai ter um caminho de liderança. E nesse caminho você não vai liderar só homem. Então, aprendam o máximo que vocês possam a não deixar as mulheres vulneráveis, a não deixar elas sem fala. É muito importante que vocês estejam dentro para aprender e para passar isso para frente e para se tornar melhores, porque assim, entrem no I porque vocês têm que apoiar a gente, mas por vocês também. A gente vai ganhar com vocês entrando, mas vocês vão ganhar, vocês vão se tornar pessoas melhores, vocês vão ter contatos menos agressivos, porque a gente tem uma masculinidade muito tóxica e isso também faz parte do crescimento, né? Isso também faz... Se sair disso também faz parte do crescimento. Então, é muito importante que vocês entrem no I, só com o cuidado de que não tomem a fala e o protagonismo das mulheres que estão nele. Não tenho muito o que acrescentar. Mas é isso, é realmente entrar, aprender, sem tomar a voz, né, das mulheres que já existem ali. Então, é realmente prestar atenção e motivar outros homens a participar também com esse mesmo aspecto, né, de não querer desmerecer, não querer tomar a voz, não ser protagonista, ser uma pessoa que está ali para aprender e repassar e ensinar para as outras pessoas, e não só participar por estar ali, mas participar levando isso para outras pessoas, para que outras pessoas também queiram ser assim, né, ser umas pessoas mais conscientes. Então, é bastante isso mesmo. As meninas já falaram tudo, não tem muito o que ser dito, mas é isso mesmo, vale a pena entrar, até porque você vai poder nos ouvir, entender o que a gente passa e realmente sentir, né? Sentir, tem muitas aspas, né? Mas, tipo, simpatizar com aquilo, porque a luta, como já foi dito, não é só nossa. Essa construção não foi a gente que criou, foi toda uma questão de homens. Então, se os homens estão dispostos a desconstruir isso, é muito importante. Massa. A Ruby deixou aí o recado, né? Que o nome do jogo é Celeste. E o Isaac falou, né? Ruby, você toparia gravar um podcast sobre desenvolvimento de games? Gente, eu acho que todos vocês que estão aqui, aos poucos, vão ser chamados para participar do podcast. Não se preocupem no convite agora, que isso vai ocorrer ao decorrer aí do funcionamento do I. Para quem não sabe, a gente tem um podcast do ramo, né? Que estamos em parceria, né, com o I. Nós somos grupos unidos, um depende do outro. E é isso. A gente vai estar convidando vocês aí para participar do nosso podcast, acrescentar um pouquinho no nosso projeto. E, bom, eu vou encerrar por aqui. A gente falou bem um pouquinho mais de 1 hora já. Queria agradecer a presença de todo mundo, por todo mundo ter aceitado o convite. Foi muito, muito legal essa participação de vocês. E eu espero que vocês possam contribuir mais com a gente nos próximos projetos. A gente vai estar entrando em contato aí. Vamos continuar esse contato, né? E pronto, a galera tá agradecendo aqui no chat. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui presente, né? Que mandou pergunta, a todo mundo que vai assistir. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer por ter sido chamada, eu gostei bastante. Foi um prazer estar aqui com vocês, essa conversa foi maravilhosa. A mesma coisa, eu também queria agradecer muito, foi bem legal, eu adoro essas conversas, gente, pode me chamar, adoro falar. Então, podem me chamar para as coisas do I, o I mora no meu coração, assim, foi um crescimento não só pessoal, não só profissional, mas muito pessoal também, de estar no I, eu adoro isso aqui, pode me chamar sempre, obrigada por já ter chamado dessa vez. Também quero agradecer bastante. Amei a conversa, eu aprendi muito com vocês, então cada experiência compartilhada aí é uma coisa que eu vou levar para sempre, assim, para poder ser melhor, e amo participar dessas conversas. Se precisar de mais, estou aqui também. Agradeço também. É prazer conhecer as meninas. Gostei muito de conversar com vocês. E é isso. Prontinho, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todo mundo. O Team Week continua, acho que às 8 horas, a próxima atividade. Então, até mais tarde.